TV Câmara, Campinas. Olá, você acompanha agora a transmissão ao vivo da audiência pública promovida pela Comissão de Constituição, Legalidade e Redação a respeito de um projeto de lei complementar que dispõe sobre a aprovação responsável de alguns imóveis na cidade, como, por exemplo, os de cunho familiar e também de comércio de pequeno porte. Bom dia a todos. 9h52. Inicio a audiência pública do processo 218.801 de 2015, PLC 22 de 2015. Autor, o Executivo, Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a aprovação responsável de projetos de construção de edificações unifamiliares e de comércio de pequeno porte. Eu solicito ao secretário Carlos Augusto Santoro, secretário de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Campinas, que faça parte da mesa, juntamente com a Sônia e a Jara, que já deixo registrado desde já. A Sônia é coordenadora de aprovação de projetos da Secretaria de Urbanismo, e a Jara, também da assessoria da Secretaria. Registro a presença do vice-líder de governo, vereador Marcos Bernardelli, e do presidente da Comissão de Política Urbana, vereador Zé Carlos. Registro a presença e solicito a presença aqui na mesa do vereador André Von Zuben como líder de governo. Também registro a presença da Maria Conagin, assessora do vereador Luiz Henrique Cirilo. O Eduardo, também, assessor dele, também estava aqui. Também tenho uma justificativa da vereadora Neuza do São João, que justifica a sua ausência. E abro a palavra para o vereador, líder de governo, para que possa fazer algumas considerações antes da gente abrir a palavra para o vereador, para o secretário Santoro, de Urbanismo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Tiago Santoro, na pessoa de quem eu cumprimento toda a equipe da secretaria. Hoje nós vamos estar debatendo aqui o projeto de lei complementar número 22/15, que, para mim, significa um grande avanço na administração pública, na medida em que ele parte de um pressuposto de que o munícipe que procura o serviço público para executar algum tipo de serviço, no caso, autorização para construção de unidades unifamiliar, comercial e institucional de pequeno porte, ele está fazendo o seu pedido dentro da boa prática e da boa intenção. Eu acho que isso é uma mudança conceitual muito importante, tendo em vista que, até então, todos aqueles que procuravam a sua aprovação eram submetidos a uma série de medidas e instrumentos burocráticos que tratavam o munícipe como se estivesse com algum tipo de possibilidade de não executar aquilo que se comprometia. E, a partir da aprovação dessa lei, nós estaremos mudando esse enfoque, ou seja, a população vai estar com agilidade na maioria dos seus procedimentos, que hoje significam mais de 80% de tudo que é analisado e aprovado na Secretaria de Urbanismo, e, com isso, nós vamos passar a ganhar agilidade, vamos poder fazer com que os demais servidores se dediquem aos projetos de maior complexidade e também possam aprová-los com a agilidade que se requer, sem perder o rigor que toda análise
deve ser feita. Então, acho que isso é uma mudança muito importante e eu espero que ela possa ser estendida para outras áreas da administração pública, porque assim nós estaremos, de fato, desburocratizando e dando uma responsabilidade grande para aqueles que procuram o serviço público, com isso, dando mais responsabilidade e dignidade para toda a população. Então, seriam essas palavras, agradecer a oportunidade, o convite para compor aqui a mesa e parabenizar pela condução dessa audiência pública. Muito obrigado, vereador André Van Zuben, líder de governo. Antes de abrir a palavra para o secretário, secretário, eu gostaria de fazer uma menção aqui que eu acho que é importante, a gente como poder legislativo, como um poder que recebe muitas demandas e é pressionado, eu gostaria de parabenizar o senhor, sua equipe, a Jara, a Sônia, pela presteza no atendimento, por sempre estarem abertos para esclarecer a população, sendo claros com relação às questões que são apontadas sobre a legalidade, sobre a não legalidade, deixando bem claro. Então, acho que é importante a gente deixar claro isso para a população, porque um dos maiores nós da prefeitura é a secretaria que o senhor ocupa. E tenho visto que o senhor tem dado respostas e entendo que esse projeto de lei é mais um instrumento para desatar alguns nós. Então, o senhor está com a palavra, vocês fiquem à vontade para fazer a apresentação e vamos ouvi-los. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Tiago Ferrari, pelas palavras encaminhadas aqui à Secretaria de Urbanismo. Com relação à minha pessoa, não sei, mas com relação à Jara e à Sônia, com certeza elas foram corretas e atenciosas. Já há muito tempo que elas colaboram com a Secretaria de Urbanismo na cidade de Campinas. Trago aqui uma mensagem de agradecimento também, de reciprocidade e a delicadeza, como sempre a Câmara vem recebendo a administração Jonas Donizete, através dos seus secretários. Agradeço e tenho enorme prazer em estar na companhia também com a nossa liderança, André Van Zuben. Destacar aqui a presença de Bernardelli e vereador Zé Carlos, com quem a gente também encaminha ideias daquilo que pode ser uma melhoria na prestação de serviço de aprovação de ambientes ou de empreendimentos dentro da nossa cidade. Gostaria de agradecer também a presença Fuad Cury, que, através do CMDU, já estivemos conversando a respeito dessa legislação, também tem nos auxiliado através da iniciativa privada, mais um representante significativo dentro do segmento e que sempre nos acolhe e também temos debates muito produtivos. A ideia, em linha geral, dessa legislação é realmente, por uma visão educacional, por uma visão de maturidade, passar ao profissional uma nova alternativa de prestação de serviço autônoma e mais prática. Então, lembrem-se que é importante o termo alternativo, porque nós não estamos deixando de fazer as outras entradas. Qualquer proprietário, qualquer munícipe campineiro terá um guichê em que ele fará tradicionalmente o pedido de aprovação do seu empreendimento. Ele terá, e já tem a partir de 29 de agosto do ano passado, o sistema online H3, ele já tem também o sistema online para pequenas reformas, ele já tem o sistema online para demolição. Então, essa proposição de dar autonomia ao profissional, que ele venha junto com os responsáveis técnicos, projeto e execução, de mãos dadas dentro de uma única declaração e com documentos mínimos, ele irá receber o direito construtivo imediatamente, né? É lógico que se insere uma visão de delegação, né, por parte do Poder Público, através da Secretaria de Urbanismo, a profissionais que a gente sabe 99% competentes, conhecedores da lei urbana. Também deixar claro que não estamos abdicando do nosso direito de fiscalização e de polícia, isso é uma prerrogativa obrigatória e formal, que nós não estamos abdicando. Para quem teve o tempo para dar uma redação ou ler nossa proposta, 22/2015,
entende que é uma responsabilidade também limitada, mas uma responsabilidade que estamos correndo juntos. Se vocês pegarem no artigo 8º, nós deixamos muito claro que haverá permanentemente a consulta técnica em caso de dúvidas, né? Os profissionais serão atendidos oficialmente, um pedido até da CMDU, que essa visita, que essa consulta, ou que essa eventual discrepância de entendimento, ela seja oficialmente traduzida numa reunião, então, para que defenda tanto o profissional quanto o poder público, né? Um outro ponto relevante é que a ideia aqui não é punitiva, muito pelo contrário, é pegar a maturidade, a maturação, o tamanho da nossa cidade, a diversidade que se tem hoje de grandes empreendimentos, a dificuldade em dar um atendimento, vamos dizer, solidário, próprio e de qualidade a todo e qualquer empreendimento na velocidade requerida pelos empreendedores. Então, se nós abdicarmos de uma pré-análise, porque esse empreendimento, no futuro, na entrega, no CCO, ele será analisado, ele será verificado, será apontado eventuais discrepâncias, será dado prazo para que isso seja corrigido, será dado orientação de como corrigi-lo, para só, em última instância, caso, né, tenha tido uma intencionalidade ou uma barbaridade em termos urbanísticos, é que nós iremos partir para uma situação de desaforo com relação à lei urbanística, e aí sim procurar um caminho de como punir ou suspender esse empreendimento. A lei aqui prevê o cancelamento da aprovação, prevê a não emissão do CCO e prevê que esses empreendimentos não deveriam jamais participar de futuras leis de regularização. Eu não acredito que a gente vai chegar estatisticamente, pela qualidade dos profissionais que tem e com a proposta de abertura total por parte da Secretaria do Urbanismo, que teremos grandes problemas nesse sentido. Eu acho que nós teremos, sim, uma grande agilidade, nós teremos um tempo disponível muito maior por parte dos nossos técnicos para analisar projetos de potencial muito mais relevantes para a cidade, não desprezando o H3, logicamente. Lembrando também que essa tipologia ela só é permitida no pequeno porte, ou seja, são empreendimentos no comércio até 500 metros e no serviço até 1.000, que eles não prescindam do licenciamento ambiental, portanto, não há licenciamento ambiental, eles não podem estar sujeitos ao licenciamento ambiental, portanto, área construída até 2.500, movimento terraplanagem até 500 metros cúbicos. Enfim, nós procuramos tramitar dentro daquilo que era o possível, mínimo e minimoro, com exigências mínimas, dar àqueles profissionais responsáveis, competentes, tirar da nossa frente também, temos, para informá-los, quase 2.000 tipologias de H3 por ano na nossa cidade, nos consome de 60% a 70% do tempo de análise por parte da Secretaria de Urbanismo. Então, se tivermos um mecanismo prático como esse, decente, de comum acordo entre as partes, solidários, que possam ser a qualquer tempo corrigido eventuais desvios, nós daremos com certeza um exemplo muito grande em nossa cidade e daremos um reconhecimento público aos profissionais de boa qualidade, com isso acelerando e dando, eu acho que uma tonalidade de modernidade, coisa que Campinas está precisando nessa área. Obrigado, presidente. Isso. Muito obrigado. Vocês querem fazer alguma consideração? Senhor secretário, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é, em primeiro lugar, eu entendo que o projeto é ousado, porque ele quebra algumas estruturas que eram utilizadas pela secretaria, ele abre mais, mas eu pensando até como advogado contratualista, que eu brinco que o contrato, quando a gente assina, geralmente é para não ser usado. Se cada um cumprir com a sua parte, o contrato vai ficar na gaveta, ninguém vai utilizar. O problema é quando quem não cumpre o seu papel, que aí a gente tem que olhar. E, na minha primeira análise aqui, que eu gostaria de fazer uma sugestão, é no sentido de que, tanto quanto a ousadia de permitir que as coisas ocorram com maior fluidez, menos burocracia, eu entendo que as punições têm que ser mais severas. E, sendo mais severas, também deixar explícito
modelo de requerimento que vai responder pelas sanções administrativas, e entendo que deveria até deixar claras as sanções penais. Porque, para mim, eu não me preocupo com as pessoas bem-intencionadas que querem fazer. O problema são as mal-intencionadas. E, muitas vezes, nesses 6 meses, até compensa para o malfeitor. A gente tem que olhar que a gente está lidando com pessoas do bem e pessoas que querem burlar e às vezes, essa perda temporária justifica financeiramente o ganho que ele quer ter. Então, eu entendo que, já que vai abrir, que a penalidade seja muito mais rigorosa. Esse é meu ponto de vista. Mas vou abrir para os vereadores aqui, que eles estão afoitos em falar. Posso responder? Se o senhor quiser, fique à vontade. Então. Obrigado pela sua observação, mas eu gostaria de completar com a seguinte explicação. Nós não estamos fazendo um ato delegado sem responsabilidade, e nem disse que o presidente disse isso. Nós exigimos, sim, olha, requerimento próprio, 3 vias de planta simplificadas, ficha informativa cadastral, e se ela tiver alguma observação de CONDEPAC, de SANASA, eles deverão resolver essa situação primeiro com os órgãos competentes, para que seja esclarecido, ou até ter pontuações a respeito desse projeto com as restrições estabelecidas na ficha de informação. A RT ou RRT, tanto do arquiteto projeto quanto do executor, a declaração comum de responsabilidade solidária entre eles. A ideia dos 6 meses é a seguinte: essa é a que se trata do profissional. Se você pegar para o lado do proprietário, o bem estará impactado sem CCO, com o alvará que foi lhe concedido prioritariamente, né, antecipadamente suspenso, portanto não poderá mais trabalhar. Só um minutinho, eu solicito um pouco que o pessoal respeite a fala. E por parte da regularização, né, então é um imóvel impactado porque ele está com toda essa documentação suspensa. Portanto, ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ele sofrerá um embargo. Se ele descumprir o embargo, já é previsto em lei, multas que vão se duplicando à medida que ele descumpra o embargo e a lacração. Ao profissional, 6 meses, uma proposta entre mim e a Jara também foi mais crítica nisso, ficamos numa discussão interna e acatamos, dentro de uma visão inicial, que 6 meses já seria uma punição importante, porque ele deixa de ter essa atividade exercida por um bom tempo. Ele não vai só ficar suspenso nesse projeto, ele está suspenso a atividade dele profissional dentro da Secretaria do Urbanismo. Portanto, ele não vai poder prestar esse serviço dentro da cidade. Duplicar isso é uma tônica que tem sido utilizada muito na gestão pública, sempre se modificando e dobrando a multa, por isso 12 meses. Agora, a intencionalidade, né, a maldade, essa nós não vamos conseguir, vamos dizer assim, limitar nunca, porque senão a nossa cidade não teria a todo momento necessidade de fazer legislações complementares de regularização, né? E caberá aos outros órgãos competentes também, como o CREA, a CAL, e que regulamentam a profissão, também tomarem partido de nos auxiliar nisso. Uma das preocupações do CMDU foi até trazido por vocês, né, da CMDU para nós, era exatamente essa preocupação da punição com o profissional. Aqui falta na lei, que foi uma proposta em conversa já com as entidades, é que tenhamos criar um conselho disciplinar nesse sentido, né? Convidar a Câmara, que a Câmara tenha um elemento composto nisso, convidar um CREA, convidar um CMDU, enfim, criar um conselho, e esse conselho, então, poderá ou não ter mais essa pena de 6 meses, ou o próprio conselho estabelecer uma pena, né? Fica aí como uma alternativa a ser discutida na fase regulamentar da lei, tá bem? Tudo bem, porque eu analisando os artigos 3º, 4º, eu entendo que vocês foram muito criteriosos. O que eu entendo que deve ser mais rigoroso é o artigo 8º. Vereador Zé Carlos, está com a palavra. Vereador Marcos Bernardelli. Vereador Zé Carlos. Bom dia, secretário. Bom dia, vereador líder do governo, vereador André Von Zubin, a Jara, a Sônia, e vereador presidente da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação. Primeiro, eu queria louvar aqui a iniciativa da Prefeitura, no sentido de desburocratizar um pouco essa questão. Eu li atentamente, eu acho que atentamente, o parecer do CMDU,
eu concordo com eles na alteração do artigo 8º. Eu só gostaria que o secretário nos respondesse se ele vai acatar esse pedido, essa formalização do CMDU, porque realmente, quando você seria muito mais eficaz, né? Se tivesse ali um grupo de pessoas que analisasse, como o senhor disse um dia que está Getalf, né? Que estava até então parado na prefeitura, mas que, para esse tipo de projeto, que se tivesse um grupo para análise, para que desse, assim, mais... fosse muito mais... você não teria tanto problema, porque cada vez que você vai na prefeitura é um técnico que te atende. Então, realmente, a preocupação do CMDU é também a nossa preocupação. Eu só queria saber se vocês vão acatar essa disposição aqui, esse parecer que o CMDU manifesta aqui através desse projeto. Só é simples, eu acho que o projeto é muito bom para a nossa cidade, espero que ele realmente funcione, porque em outras cidades a gente viu que não funcionou, porque o próprio CMDU traz essas considerações, né? Então, por motivo de lobby, aquilo que está transcrito no parecer do CMDU. Mas acho que é um projeto de grande relevância para o nosso município, que vai destravar, vai dar maior celeridade aí aos pequenos empreendimentos, né, de médio e pequeno porte para a nossa cidade. Só isso que eu queria, só essa consideração, mas acho que o projeto é muito bem-vindo. Vereador Zé Carlos, voltando à explicação, porque acho que houve uma confusão com relação ao que se pensa no artigo 8º e aquilo que o CMDU propôs. Primeiro que, quando estive no CMDU, era uma ata de reunião proposta por eles, e depois já conversado novamente, através da Anitta, né, que representou o CMDU, perguntando se nós acataríamos o que havia sido sugerido. O que foi sugerido é o seguinte: é um corpo técnico, um conselho, né, de pessoas tecnicamente vinculadas a entidades, que serão o corpo dirigente de aplicar a penalidade. Não é um corpo dirigente para fazer análise técnica. Então, são duas coisas, tá? Então, em se aplicando, ou se chegarmos à conclusão que esse projeto tem que ser inviabilizado e há que se aplicar uma multa, há que se aplicar uma punição, criaria-se, então, um corpo, um conselho de pessoas ligadas ao segmento, inclusive com a Câmara, para que esse corpo, então, julgue com a maior clareza possível e coloque o apenamento. Esse é um ponto. Com relação ao grupo técnico que vai analisar o artigo 8º, a sugestão do CMDU não é esta, é que a reunião, esse esclarecimento, seja por escrito, ele seja formalizado para que dê defesa a ambas as partes. Então, se o arquiteto comparecer com uma dúvida de como deve se interpretar um recuo ou afastamento num lote de esquina, por exemplo, que esta dúvida dele seja tirada, né, explicada plenamente e consolidada num documento, para que assim ele tenha ampla defesa e o poder público também, porque ele pode errar, né? Imagina que o poder público dê uma informação errada e amanhã nós vamos punir um técnico lá para frente indevidamente, e vice-versa. Então, que ela seja consolidada num documento de esclarecimento. São essas duas posições que o CMDU nos colocou e que eu já respondi que, da minha parte, como secretário do urbanismo, não haveria problema nenhum, acho até pertinente e colaborativa. Só que eu disse ao CMDU que eu não tinha mais tempo de mudar a proposta que estava aqui com vocês, que nós poderíamos fazer isso através de regulamentação da legislação, mas que pudesse pôr na ata deles que eu concordava com essas modificações. Tá bem? Vereador Marcos Bernardelli, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Santoro, diretoras, líder de governo, vereador André Von Zuben, Zé Carlos, Rossini. Inicialmente, parabenizar a secretaria, porque eu sei que teve aí um empenho muito grande, não só de Vossas Excelências, mas também dos técnicos, para a elaboração desse texto. E para advogado, as questões elas têm que ser muito bem claras para não que tenhamos
dúvidas na aplicação da legislação quando sancionada e aprovada. Eu achei aqui muito interessante o artigo 1º. A Prefeitura Municipal de Campinas, através de seus órgãos competentes, realizará a aprovação responsável de projetos. Não se consignou aqui expedirá alvará inicial de obras. Isso é fundamental. A minha única dúvida, secretário, é no artigo 9º, quando a gente faz ali e enumera as sanções pelo equívoco ou por culpa, negligência, ou até mesmo por dolo. Na minha concepção, como vem o inciso 1, que diz que é o embargo imediato da obra, de fato a gente, olha, constatou, vamos lá, embargamos. O 2, nós já vamos caçar o alvará, que na realidade é aquele compromisso, aprovação responsável. Nós já estamos caçando o alvará para depois vir para o 3 e elencar ali a intimação, providenciar adequada regulamentação com seus parágrafos. Então, na minha concepção, eu acho que o inciso 2º, se Vossa Excelência assim entender também, nós poderíamos colocá-lo como inciso 3º e colocar o inciso 2º com todos os parágrafos, porque, na realidade, a cassação do alvará seria o último time, porque se nós caçarmos o alvará, depois ele cumpre, nós temos que fazer outro alvará. Penso eu que eu acho que seria uma adequação até de sequência das penalizações. Se não for esse o meu entendimento, me curvo a outro, mas eu penso que esse alvará é aquela premissa que usei, que é a aprovação responsável. A aprovação responsável vai expedir esse alvará. Então, essa é só a minha... mas me curvo se o entendimento da secretaria e do jurídico foi outro, mas fica aqui realmente os nossos parabéns, porque vem a contemplar uma demanda muito grande em nosso município. O seguinte, vereador, eu acho pertinente o que você colocou, que Vossa Excelência tinha colocado. A nossa ideia aqui não foi dar um gradiente, isso vai acontecer em primeiro, isso vai acontecer em segundo, isso vai acontecer em terceiro lugar. Nós partimos do artigo 9º no constatado. Então, constatado toda essa situação, teremos todas essas punições. Logicamente, o embargo imediato da obra é o ato primaz dessa situação. Se em 90 dias, que é o ato 3, ele não corrigir o empreendimento e chegar lá depois de 60 dias ele não se pronunciar, aí se dará o cancelamento do alvará. Então, nós não pusemos na ordem cronológica de como, mas pelo texto lá em cima é constatado o desvio em qualquer, quer dizer, depois de tudo verificado, o embargo faz parte. Entendi, talvez seja melhor colocar o gradiente. E eles falaram assim, olha, eu já posso caçar o alvará, já vou caçar. Até eu discutir que, na realidade, eu tenho que ter uma sequência de atos para caçar o alvará, eu vou ter que ir para o judiciário, eu vou ter que provar que houve uma inversão até de interpretação. Então, acho que o cancelamento do alvará, se ficasse como única e exclusivamente o inciso o inciso 3º, cru e nu, e no inciso 2º nós colocaríamos a redação, que hoje está no inciso 3º de todos os parágrafos, porque a última consequência é a cassação do alvará. Se a gente caça o alvará agora, para depois cumprir tudo, para expedir um outro alvará, penso eu que nós só estamos invertendo, nós estamos aplicando a pena máxima para depois... A ideia não é essa, mas podemos inverter. Colocamos o embargo, colocamos a intimação, fazemos a análise de 90, damos o prazo de 60 e, por último colocaremos o cancelamento. Eu acho que fica mais claro isso. Agradeço a contribuição. Tá bem? Eu queria esclarecer com relação ao Zé Carlos, esqueci de um... Gostaria de registrar a presença do vereador Luiz Carlos Rossini e do pastor Elias Azevedo. Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão Permanente Meio Ambiente, e vereador Elias, nosso primeiro secretário aqui na mesa. Vai ficar interpretativo, né? Bom, tinha mais um esclarecimento que eu precisava fazer através do CMDU, e está me fugindo aqui, mas já eu lembro e volto à tona, tá bem? Vereador Luiz Carlos Rossini, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, cumprimentar o vereador Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que preside essa audiência pública, vereador André Von Zuben, líder de governo, vereador Zé Carlos Bernardelli,
vereador Pastor Elias, Santoro, Jara, Sônia. Eu cheguei um pouco atrasado, que eu estava numa palestra, então talvez o que eu vá perguntar já tenha sido esclarecido. Mas eu queria, primeiro, também aqui registrar e cumprimentar a iniciativa do governo e da Secretaria de Urbanismo em oferecer essa proposta de legislação, que eu gostaria de chamar, se aprovada, de lei do fio do bigode. Eu acho que a gente precisa voltar a acreditar na seriedade, na responsabilidade e na honestidade do cidadão, por princípio, né? E, obviamente, ao assumir a responsabilidade, ele se compromete a observar a legislação em vigor. Eu acho que isso pode dar celeridade e resgatar alguma coisa que a gente tem perdido nessa sociedade, que é a confiança na palavra, nas pessoas. Eu acho que isso pode ser um estímulo às pessoas de bem, né? Então, eu acho que o governo dá um exemplo, muda o paradigma, e eu acho que evolui nesse sentido na relação com a sociedade. Por outro lado, obviamente, ao oferecer essa possibilidade, a gente tem que prever as sanções e penalidades, e tem que ser rigorosas mesmo, porque quando você fere a confiança, você perde, em tese, os direitos até de reclamar. Então, eu acho que a iniciativa é fantástica, eu queria cumprimentar aí a Secretaria e o governo por essa iniciativa. E estava ansioso mesmo em conhecer com mais profundidade o texto da lei. No artigo 3º, quando fala que o proprietário solicitará aprovação responsável mediante a apresentação da seguinte documentação, lá faz a sequência de documentos, e no parágrafo 2º faz uma observação. Havendo restrições estabelecidas pelo CONDEPAC, CONDEFAT, IFAM, ou 5º CONAR, SANASA, indicadas na ficha informativa cadastral do imóvel, deverá ainda apresentar cópia de projetos aprovados e o parecer de órgão competente. Não caberia aqui também a gente colocar eventual restrição de natureza ambiental? Não? Assim, uma... Ele está fora da ambiental. Eu não sei se o vereador havia chegado, não, mas por como isso ele que é eu de até pequeno perguntei, porte, como ele é de pequeno porte, ele não pode ultrapassar de 2.500 metros quadrados no habitacional, não pode ultrapassar 500 no comércio e nem 1.000 no serviço. E ele não pode movimentar mais que 500 metros cúbicos de terraplanagem. Então, ele não pode estar enquadrado em legislação ambiental. Então, essas ele já quer dizer, já exclui... Ele já está isento de legislação ambiental. Perfeito. É a única tipologia que cabe, porque senão não teria jeito. Nós teríamos que entrar profundamente na legislação ambiental. Então, aqui são casos que não são regulados pela lei ambiental. Ok. Tá bom? Perfeito. Por isso até eu falei, como eu não vi a apresentação inicial. Tá. E, por último, só para... No artigo 9º, para eu entender o que a gente está enquadrando aí, quando fala constatado desvio entre qualquer parâmetro construtivo determinado pelas leis urbanísticas, então, se essa frase, qualquer parâmetro construtivo, incorpora, né, todas as possibilidades de desvio, né, daquela responsabilidade que ele assumiu, né, quando a gente trata qualquer desvio de parâmetro construtivo, já pode prever todas as possibilidades de coisa que ele, né, não deva, assim, fazer irregularmente, vamos dizer assim. O zoneamento dele vai dar esse parâmetro para ele, né? Quando ele pegar a ficha de informação, ele vai estar numa tipologia simples, né? Nós temos que compreender que estamos aqui com tipologia simples, né? CSI de pequeno porte e habitação residencial de até 2.500 metros quadrados, na verdade. Aí você tem um zonamento muito simples e tem tipologias e tem regramentos muito simplórios, né? Recuo, afastamento, altura de prédio, altura nem chega a se cogitar, porque são prédios de pequeno porte, não vai chegar num comar, né? Então, são coisas muito simples a ser analisadas pelo arquiteto, tanto da nossa parte, nosso técnico, quanto aquele que está fazendo, né? Nós não estamos entrando em estudo específico, não estamos entrando em subjetividade, né? Na verdade, são pequenos e poucos regulamentos dentro dessas tipologias aí, tá bem? Não, tá bom. Era entender se a forma como estava construído incorporava todas as possibilidades. Como lá em cima está a questão da viela sanitária, tem que estar tudo aqui, né? Se ele construir em cima de viela... Se aparecer na ficha de informação, ele terá que trazer essa resolução por parte ou da Secretaria de Infraestrutura ou pela SANASA. Se ele tiver uma restrição, que ele está próximo, vamos dizer, a um bosque, que ainda o CONDEPAC esteja na dúvida, ele vai precisar de uma declaração do CONDEPAC que me autorize a dar seguimento ao empreendimento.
São esse tipo de coisa que nós dissemos. Isso é A uma- maioria desses empreendimentos não tem, nós não estamos falando em excepcionalidades, mas temos que prever excepcionalidade. Eu não posso isentá-lo se ele tiver uma restrição do CONEPAC, que consta na ficha de informação, e eu não tiver uma resposta assertiva por parte do CONEPAC, se eu posso dar seguimento ao empreendimento. Né? E uma última pergunta, quer dizer, isso a partir da promulgação da lei vai valer para os novos protocolados. Se alguém já tiver com algum processo em andamento, ele pode se enquadrar nisso? E... Se ele quiser se enquadrar, ele para o processo dele. É uma alternativa. Também no início do processo disso, nós vamos continuar aceitando empreendimentos como a maneira tradicional de levando os documentos, entregando na nossa área de recepção documental e fazendo análise como tradicional. Tem a possibilidade do H3 online, que já está em operação desde 29 de agosto do ano passado. E essa é mais uma alternativa que ele terá dentro dessa tipologia. Então, é uma alternativa. Ok. Não tem obrigatoriedade nenhuma também. Esclareceu. Obrigado, presidente. Presidente, eu secretário. posso aproveitar que eu perdi um, Lógico, era um fique à ponto vontade. importante e eu perdi aqui na fala com o Zé Carlos. É o seguinte, Zé Carlos, também me houve uma preocupação muito grande por parte do CMDU, quando me disse 2 cidades, se não falha a memória, Salvador e Rio de Janeiro, tinham tentado esse caminho e ele não foi dado certo. Né? Então, imediatamente entrei em contato com a empresa que nos assessora hoje em todo esse planejamento de mudança de aprovação de empreendimentos, e isso foi levantado. Mas a resposta deles não é a que o CMDU me trouxe. O que eles tentaram foi alvará de uso. Então, é aquilo que é apropriado para a ocupação de uso do empreendimento. Esse tipo de atividade, segundo trazido pela empresa, não foi ainda utilizado no Brasil e não foi negado nem em Salvador, nem em Rio de Janeiro. Lá o que se tentou foi um imediatismo, uma velocidade acelerada no mesmo sentido para alvará de uso, não execução. Tá bem? Mais uma pergunta, se Lógico, permite. fique à vontade, vereador Luiz Carlos Rossini. Assim, pelo conhecimento de vocês, qual o impacto que isso vai trazer do ponto de vista de celeridade para o interessado e para facilidade alguma para análise e aprovação? Assim, o impacto real disso, aprovada essa lei, né, qual o benefício, como é que a cidade vai sentir isso e como é que a Secretaria de Urbanismo vai perceber também o efeito da lei? Comentar primeiro? Olha, a nossa ideia é o seguinte, nós estamos aguardando, já com a autorização do prefeito, aguardando a área ser aprovada, se Deus quiser, contar com a boa vontade de vocês, e a gente poder fazer maciçamente uma propaganda no sentido do H3, da reforma, do alvará também de via rápida e também este área. Então, nós estamos fazendo, a equipe e aquela empresa contratada pelo prefeito na assessoria de marketing já está preparando há 30 dias uma propaganda efetiva em jornais, em televisão, para que a gente ensine e mostre às pessoas que ela tem mais essa alternativa. Não surgiu uma ideia de discussão interna também, a gente manter, por exemplo, 2 terminais lá na secretaria, no atendimento, e falar, vem cá, você está nessa fila, você não quer experimentar um outro? E nós faríamos e ensinaríamos essa pessoa para que ele difunda que ele foi lá e fez, e em 2, 3 horas melhorou aquilo lá para ele. Né? Então, primeiro é a difusão, nós precisamos fazer a propaganda disso. Segundo, é ensiná-los a fazer. Né? Terceiro, é pedir ajuda de todas as instituições que lidam com o segmento, que ajudem a massificar isso e que tragam eventuais problemas. Né? Não é desistir no primeiro caminho, é realmente massificar-se e, se possível, fazer com que isso seja pelo menos 50% da modalidade. Se nós fazemos 2.000 unidades habitacionais, nós fazemos por ano, é a maior tipologia nossa. Isso gastamos entre 60% e 70% de todo o tempo de análise dos nossos técnicos. Nós não temos condições financeiras de aumentar o quadro consideravelmente. O Jonas já foi condescendente, já me conseguiu 15 profissionais, agora chegaram mais 6 estagiários. Estamos aumentando naquilo que é possível dentro do orçamento restritivo, como vocês bem sabem. Né? Também não adianta dimensionar uma Secretaria de Urbanismo por uma situação que foi extrema até 2 anos atrás e talvez, infelizmente, não seja daqui para frente. Né? O mercado imobiliário vem sofrendo restrições em algumas regiões, não Campinas, que é privilegiada ainda, mas, em linhas gerais, vem sofrendo esse tipo de decadência em termos de demanda. Então, a nossa ideia é a evolução, né? Essa responsabilidade solidária junto ao município, eu acho que é uma função educacional que você disse muito bem, importantíssima, que a gente consiga criar
um início de conversação, de relacionamento com a população nesse sentido, é que a gente evite consideravelmente, acho que no futuro, leis de regularização, né? Que se isso já sai pronto e ele tem já o limite pré-estabelecido, eu acho que isso tende, pelo menos para aqueles que entendem no processo e contratam profissionais, a tendência é você ter muito menos erro lá na frente. A má intenção, eu não considero em processo algum, né? Não há má intenção que seja delimitada por uma legislação mais bem feita que seja. Eu acho que é muito mais pela função educacional, fiscalizatória e orientativa. E, com isso, sobrar mais tempo para que os nossos analistas tenham um tempo disponível para dar um upgrade, uma qualidade de trabalho melhor para aqueles grandes empreendimentos que a cidade precisa atrair novamente, né, vereador? É isso. A minha expectativa é essa. Mais alguma consideração? Não havendo mais consideração, eu agradeço a vinda do secretário, registrando mais uma vez Carlos Augusto Santoro, secretário de Urbanismo da Prefeitura Municipal, juntamente com a Sônia, coordenadora de projetos, e a Jara. Também gostaria de registrar a presença da Maria Conejinha, assessora do vereador Cirilo, que esteve aqui também presente, da Jandira Perim, assessora do vereador Gesiel Silva, do vereador André Von Zuben, líder de governo, que faz parte dessa mesa, vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, vereador Marcos Bernardelli, também que esteve presente, vice-líder de governo, pastor Elias Azevedo, nosso primeiro secretário aqui na casa, Jaldir Santos, assessor representando o vereador Jorge da Farmácia, Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente desta casa, esteve presente também. Gostaria de agradecer o cerimonial da Câmara, em nome do Bruno, a TV Câmara, em nome da Pâmela, cumprimentar os presentes, também agradecer que recebi mensagens aqui do pessoal do Bassoli, lá da Rose, de Barão Geraldo, Andréia, Cambuí, a Lúcia, Taquaral, o Zé Roberto, e lá no Gramado, o Gustavo, que estavam assistindo e fizeram os comentários acerca dessa lei que entendo que influencia a cidade inteira. Então, muito obrigado. Encerro a presente reunião às 10h35. Um bom dia para todos. E, mais uma vez, secretário, muito obrigado e parabéns pela sua responsabilidade, pela sua acessibilidade, por dar respostas a nós, que muitas vezes nós recebemos essas demandas dos munícipes. Muito obrigado e bom dia a todos. Está encerrada a transmissão ao vivo da audiência pública que discutiu o projeto de lei complementar que dispõe sobre a regularização de imóveis de cunho familiar e também de comércio de pequeno porte. Esse projeto ainda em breve será entrar na pauta para discussão pelos vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Nós encerramos agora a transmissão, mas você continua com a programação e com o programa Mais Esportes, conduzido pela repórter Ana Brasil. TV Câmara, Campinas.